Sejam todos muito bem-vindos ao Resenha NP Agro, primeiro Resenha NP Agro de 2026. Hoje é dia 23 de janeiro, sexta-feira. Para participar dessa primeira Resenha NP Agro do ano, nós temos uma convidada muito especial, Monique Lopes, Product Owner Contábil Fiscal da Agrotes. A Agrotes é uma provedora de soluções em software com foco no agro. Tudo bom, Monique? Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Muito legal. Monique vai estar com a gente aqui e a gente vai falar um pouquinho sobre esses primeiros passos da reforma tributária, né? Agora, em abril, a gente já tem aí algumas primeiras obrigações para cumprir. Antes só de começar esse papo aqui com a Monique, eu queria só lembrar aqui algumas coisas importantes que aconteceram essa semana. A gente está com a colheita de grãos aí de verão em andamento, né, principalmente de soja, colheita, enfim, indo relativamente bem, mas agora já com alguns sinais de alerta. A gente está com um período, alguns dias de muita chuva, né, ali no Centro-Oeste, Mato Grosso, Mato Piba, principalmente, e isso deu, essa semana aí, começou a dar uma certa retardada nos trabalhos de colheita, porque os solos estão muito encharcados ali, as máquinas não conseguem entrar no campo. Mas, afora isso, que para a safra de soja não deve ser um problema, mas pode prejudicar eventualmente o plantio da safrinha de milho, mas de alguma maneira as coisas, pelo menos na soja, devem caminhar bem. A gente deve ter mais um recorde de produção de soja no Brasil, agora nessa safra 25, 26, muito provavelmente com mais de 180 milhões de toneladas. O Brasil é o maior produtor e exportador de soja do planeta. Para o milho safrinha, há uma previsão de queda já, quer dizer, por conta de uma diferença de produtividade em relação ao ano passado, que foi muito bom. Então já há uma previsão de leve queda, mas essa queda até pode ser um pouco maior a depender do que a gente tiver ali de atraso ou não no plantio da safrinha, tanto no Centro-Oeste quanto no Sul. Vamos ver. A gente fez aí um NPA do Clima esses dias que fala um pouco sobre isso. Alguns outros números de exportação aí que foram divulgados nos últimos dias e semanas, confirmando bons resultados na área de café, receita recorde, na área de carne bovina que está saindo agora, também novos recordes batidos, enfim, carne de frango, carne suína, nós tivemos também excelentes desempenhos. Suco de laranja, primeiros 6 meses da safra, a gente teve uma certa uma queda, mas com os Estados Unidos se mantendo não, né, se consolidando como principal destino. Então, essas notícias a gente andou comentando, andou publicando aqui no nosso npagro.com.br. Quem tiver interesse é só entrar lá. Essas notícias estão à disposição. Essas e outras, né, evidentemente. Muito bem. Então, vamos aqui ao que interessa na nossa conversa de hoje, dessa sexta-feira. Monique Lopes. Monique Lopes. Bom, a reforma tributária, anos e anos de discussão, finalmente as coisas vão começar a acontecer em 2026. Você me explicava, antes da gente começar, que 2026 vai ser um ano de ajustes, né? O que significa isso? Quais são os principais ajustes que a gente passa a ter já a partir de abril, é isso? Esse ano, né, é o ano teste, né, que a Receita está informando para todos. É um ano que você tem essas informações na nota fiscal, no XML da nota, né, que seria ali vamos dizer, a estrutura da nota. Então, você já tem essas informações, você já pode mandar essas informações e o governo já vai receber isso e vai validar ali conforme as regras já utilizadas. Isso era para ter começado a valer em janeiro, a legislação dizia que era obrigatório, mas prorrogou agora para abril. Então, a partir de abril, você tem essa necessidade de mandar na sua nota fiscal, no seu XML, essas informações. Ou seja, a gente tem que começar a incluir os novos tributos. Quais são os novos tributos? O IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, o CBS, a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Quer dizer, esses dados, né, a inclusão desses tributos, já tem que começar a ser feita nas notas fiscais. Mesmo que, não é isso, Monique? Mesmo que esses tributos ainda não vão começar a ser cobrados imediatamente. É uma fase de teste, é Isso. uma fase de transição, mas tem que estar lá. Por que tem que estar lá agora? Qual é o risco que a gente enfrenta se não incluir esses dados?
a gente chama de passivo oneroso, né? Que seria uma multa que posteriormente pode ser cobrada. Por quê? Porque a Tá. legislação diz que a obrigação é a partir de abril. Então, a legislação informa que isso é obrigatório. Mesmo que a sua nota fiscal não informe isso, ela vai emitir, mas quando começar a ser cobrado os impostos, eles podem sim retroagir e te cobrar em cima desses valores. Perfeito. Esses novos tributos, eles substituem basicamente o PIS, COFINS, ICMS e ISS, não é isso? Muito bem. E essa fase de testes, ela, inclusive, não teria como ser muito diferente, né? Uma vez que tem muita coisa que não está definida ainda, né, Monique? Quer dizer, assim, tem várias alíquotas aqui, inclusive tem, se a gente navegar aqui pela internet, a gente até acha definições, né? Não, como se a estrutura, a nova estrutura já tivesse definida em termos de alíquota, mas, na verdade, isso ainda não aconteceu, isso ainda está em discussão, não é isso? Isso, eles estão trazendo as alíquotas aos poucos, né? Então, o período de teste, a gente já tem as alíquotas de teste, que seria 0,10 e 0,90. Então, essas alíquotas são definidas, são para agora 2026. Mas as alíquotas posteriores, eles ainda estão em definição. Então, a gente não tem ali, né, vamos dizer, a certeza do que pode ocorrer posteriormente. Então, é Perfeito. Então, muito nessa pegada. você tá dizendo 0, aí nós estamos falando de produtos agropecuários in natura e insumos, né? Alíquota testes de 0,1 CBS e 0,9 IBS, é isso? Ou é o contrário? É o contrário, CBS é É o maior que contrário. IBS. É o contrário, desculpa. Então é 0,9 CBS e 0,1 IBS, não vamos nos confundir. Isso aqui, então, produtos agropecuários in natura e insumos. Aí tem toda uma discussão ainda do que pode sobrar para a cesta básica, né? Alguns produtos devem ter alíquota zero, mas a gente ainda também não tem essa definição total, né? Que hoje, né, hoje a legislação, a cesta básica é por estado. Então, cada estado, né, normal, porque, né, somos um país gigantesco, cada estado entende como cesta básica alguns produtos diferentes, né? Pode ser cesta básica aqui para mim do Paraná uma coisa e para vocês pode ser outra, né, de outro estado. Então, ainda tem essa discussão do que será essa listagem de cesta básica, porque ela vai ser única para o país inteiro. Então, ainda tem aí uma leva de se ela vai ter dessa forma, mas hoje, né, a classificação geral é de ferimento, então ela não tem cobrança, mas ainda não sabemos como que vai ser essas próximas situações. Outro ponto que preocupa aqui o setor, principalmente os exportadores, é claro, se nós vamos continuar tendo ou não isenção para exportações, né? Quer dizer, essa isenção, se eu não estou muito errado, é aquela isenção que nasce com a Lei Candir de 96, né? Se eu não tô muito errado, mas eu me lembro, eu já estou ficando velho, então eu me lembro. Então, mas essa discussão também é uma outra discussão que está em curso, né? Acreditamos que uma lei não vai sobrepor a outra, mas, né, como eu disse, é muita coisa ainda para acontecer, né? A reforma tributária para ser finalizada, ela é em 2033. Então a gente Aham. está em 2026, são muitos anos ainda, muitas coisas podem acontecer, muitas coisas podem mudar. O agro sim entra com, né, muito peso, porque o nosso país é muito grande, muito forte nessa área, então ainda acredito que tenha discussões ali que vão modificar muita coisa. Perfeito. Bom, diz líquido e certo, nós temos já a obrigatoriedade aí dos produtores terem CNPJ, não é isso? Nota fiscal eletrônica, todas essas questões burocráticas que não deixam de ser também um desafio, né? Quer dizer, desses pontos que a gente colocou aqui, quer dizer, tudo isso para muita gente pode realmente representar uma mudança importante, né? Imagino eu, né? O Monique, que você e os clientes da Agrotes aí, quer dizer, você tem muito esse termômetro. Você podemos ter problemas se o pessoal não ficar atento, mesmo nessa primeira fase de transição, né? O que nós estamos indicando para todos os nossos clientes, né, com o auxílio da nossa consultoria especializada, né, e todo o pessoal aqui interno, é já começar a mandar essas informações. Porque daí tem essa parte que ele consegue se preparar mesmo, né? Se acontecer qualquer coisa, nós estamos auxiliando, nós conseguimos verificar antes da obrigatoriedade começar. Então, é realmente se precaver nesse momento e fazer toda essa parte de parametrização e envio das informações.
Perfeito. Sistemas e processos têm que ser adaptados aí, né, do ponto de vista tecnológico. Então, muita gente acostumada a rodar de uma maneira vai ter que começar a rodar de outra, e é bom que isso comece o mais cedo possível para evitar problemas lá na frente. Monique Lopes, mais algum recado, mais algum alerta que você acha que o pessoal precisa prestar atenção aí nessa fase de transição? O que a gente fala também, né, no setor, é que seria bom verificar o caixa. Porque, assim, como é uma mudança muito grande de valor tributário, e ainda tem muita coisa para acontecer, o ideal é você ter ali, né, uma análise de caixa e talvez até uma reserva de caixa para esse custo lá de 2027, quando começa a valer efetivamente os impostos, né? Eu sei que a gente está no começo de 2026, é um alerta muito antecipado, mas assim, para não ter um problema futuro lá em 2027 e o seu caixa, né, acabar tendo um déficit muito grande, o ideal é se prevenir mesmo. Então, muito bem. Ficam aqui as dicas, os alertas de Monique Lopes. Monique Lopes, Product Owner Contábil Fiscal da Agrotes. Agrotes, provedora de soluções em software com foco no agro. Sede na agradabilíssima Curitiba, onde está a Monique agora, e a quem a gente realmente agradece demais a participação nessa nossa primeira resenha NP Agro do ano. Muito obrigado, Monique. Muito obrigada pela oportunidade. Qualquer coisa pode chamar que a gente vem trazer atualizações. Contamos com você para a gente poder monitorar esse processo todo até 2033. Estaremos juntos, pelo menos, então, hein? Conto com a sua ajuda. Bom, hoje na edição da Resenha NP Agro, tivemos a participação também muito especial de Alisson Siqueira. A entrevista está disponível no YouTube, você entra lá pelo nosso site npagro.com.br, pelas mídias sociais do NP Agro e certamente também pelas mídias sociais da Monique e da Agrotes. Gente, muito obrigado, um bom ano a todos, grande abraço, bom fim de semana, até mais.